Silvio Santos nos deixou e uma lacuna enorme na comunicação foi criada, na comunicação do Brasil e talvez também na comunicação mundial, porque eu não sei se tem um comunicador tão grande quanto ele na forma de apresentar e na forma de conduzir. Pode até ter, mas aqui no Brasil ele era o nosso GOAT. E no episódio de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu vou falar sobre nostalgia, sobre lembranças que eu tenho de coisas, programas e produtos do Silvio Santos na minha vida, sobre alguns aspectos da vida dele e também sobre o futuro do SBT. Eu vou tentar traçar mais ou menos aqui no achismo baseado em dados qual será o futuro do SBT. Vem comigo, porque o primeiro episódio de Os Bons Ouvintes está no ar. Muito bem, começou. Salve, salve pessoal, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Os Bons Ouvintes. Este espacinho aqui eu criei para poder conversar com você, para poder compartilhar ideias e opiniões para quem sabe escutar. Então, se você é um bom ouvinte, já se inscreve, já segue e já deixa aí nos comentários os assuntos que você gostaria de ver. Hoje é Silvio Santos, porque é um assunto recente, mas nas próximas semanas pode ser um assunto que você comentou por aí, ou algo que está bombando, algo que está no hype, algo que tem muito destaque. Este é Os Bons Ouvintes, um espaço para eu falar e você me responder, tá bom? Vamos então começar falando de Silvio Santos. Vamos começar por onde? Lá do início? Não necessariamente, eu não vou dar tanto detalhe assim, eu não vou pegar e fazer um resgate da história dele. Claro, vão ter algumas partes dentro do contexto que eu quis trazer aqui no episódio, tá bom? Para começar, eu queria falar justamente sobre a questão nostalgia. Nostalgia bate quando se fala no Silvio Santos. Eu acredito que a minha memória mais remota sobre o Silvio era assistindo a segunda versão do Qual é a Música. Alguns momentos muito bacanas, alguns flashes passam na minha cabeça, assim, mas era muito legal. Inclusive, se não me engano, se não é um efeito Mandela, se não é algo que eu criei na minha cabeça, uma das primeiras vezes que eu escutei Billie Jean foi no Qual é a Música. Inclusive, o jeito que eu cantava Billie Jean era muito engraçado, meus pais davam muita risada. Mas Qual é a Música, eu acho que é o programa mais remoto que eu tenho lembranças de Silvio Santos. E depois, claro, vem aquela fase das gincanas, a fase do jogo dos 3 pontinhos, a fase dos velhinhos se divertem, enfim, aqueles quadros todos criados por ele. E também tem muita lembrança sobre os programas do SBT que não necessariamente eram apresentados por ele, como o Fantasia, que teve também uma segunda versão e marcou e tudo mais, entre diversos outros. Mas a gente vai ter tempo para poder falar sobre a grade do SBT aqui em outros momentos do episódio. Fora a televisão, a memória mais remota que tenho é de um produto Silvio Santos. Silvio apresentava em discos de vinil historinhas infantis. E eu escutava essas historinhas infantis. Não no bolachão, não no LP, mas em CD. Um dos CDs infantis que eu tinha era o Silvio Santos apresenta Os Três Porquinhos. E ele é muito marcante porque a sonoplastia marcou, a voz marcante do Silvio marcou. E os efeitos sonoros. Então, volta e meia eu me pego cantarolando alguma melodia deste CD de Silvio apresenta Os Três Porquinhos. Então, essa identificação com o público infantil faz parte, você já sabe muito bem, da raiz Silvio Santos e da raiz SBT. Então, acho que é o que eu tenho de mais antigo, assim, de lembranças. Aí agora vem a outra parte mais polêmica, né, que é quanto à figura Silvio Santos. Agora que ocorreu a morte dele, e até mesmo antes disso na internet já se comentava muito sobre diversos aspectos, sobre o fato de Silvio Santos ser um herói ou não.
E aí muita coisa veio à tona, como a questão de ele ter flertado com pessoas da ditadura e algumas falas polêmicas no meio do caminho, e as falas polêmicas de fato dos seus últimos dias, dos seus últimos anos de vida, melhor dizendo, já ali por 2010 para frente. E de fato, eu acho que é questionável, eu acho que dá para se questionar e achar de mau tom as falas do Silvio nos últimos anos, até mesmo porque algumas coisas não pegaram tão bem. Mas, pegando esse aspecto lá do fundo, lá do passado, a gente tem que parar para analisar algumas coisas e pensar: como é que a Globo conseguiu concessão e espaço? Como a Band conseguiu concessão e espaço? A Record, né? Eu não sei exatamente como elas conseguiram. Eu sei que a Globo esteve envolvida com aspectos, com momentos, com figuras da ditadura. Porém, a gente tem que pensar: o Silvio nasceu camelô. Aí já não se sabe, porque ele tem muitas biografias e a maioria delas sempre destaca o fato dele ter sido camelô e de vender as capinhas para o documento eleitoral na época das eleições e tudo mais, até que um policial chegou e disse que não podia vender e recomendou que ele fosse para os concursos de rádio. Assim nasce Silvio Santos. Silvio Santos nasce por ganhar tantas vezes e não poder mais usar o seu nome Cenoura Bravanel. Então, pegando esse contexto, nós sabemos que ele é um homem do rádio. Ele trabalha com rádio e comunicação. E nesse meio do caminho, ele conhece Manuel de Nóbrega, ele compra o Baú da Felicidade, e Manuel de Nóbrega começa a falar no ouvido, assim: vai pro rádio, vai pro rádio. Eu acredito, vai pro rádio não, vai pra televisão, melhor dizendo. Eu acredito que já era uma vontade dele, até que ele decidiu ir atrás de ter uma estação de televisão. E para se ter um canal de televisão, não sei se você sabe, é necessária a concessão do governo. Então eu gosto de pensar que Silvio Santos apenas estava aproveitando o momento oportuno de ter uma televisão. E o momento em que ele decidiu ter uma televisão foi justamente no período da ditadura militar. Aí ele se aproximou e fez ali afagos e favores aos presidentes da ditadura militar, que de forma alguma não tiro a culpa, a carga de culpa de tiranias do período e tudo mais. Mas pensando como alguém com interesses, ele foi lá e decidiu virar um parceiro, um parça dos presidentes da ditadura militar. Tentou a TV Excelsior em 71, não deu certo. Depois tentou ali mais uma vez que outra e tal, não deu certo. Até que ele comprou umas ações da Record e conseguiu a concessão de 4 canais de televisão que formaram o SBT. Ele formou a TVS e depois conseguiu a concessão desses canais. Um deles era a TV Piratini, aqui de Porto Alegre, e conseguiu, por conta de João Figueiredo. Então eu gosto de pensar que ele estava apenas se aproveitando do momento para os seus objetivos empresariais, para os seus objetivos profissionais. E foi o que ele conseguiu. Conseguiu uma concessão e tudo mais, e depois ele sempre disse que era amigo do Figueiredo e tal, mas aí, né, se ele considerava o Figueiredo como uma figura amistosa, fora os interesses de negócios, aí era problema do Silvio. E aí vem mais uma questão. Não dá pra gente pensar de fato que o Silvio era ou herói ou vilão. Não dá pra saber. Nós conhecíamos a figura de animador, a figura de empresário, a figura conhecida pelos domingos, né? E a gente não conhecia o Cenoura Bravanel. A gente tinha poucos detalhes da vida íntima dele, apenas o que postavam nos stories, os videozinhos que as filhas faziam e tal. Então a gente não o conhecia. Quem o conhecia era a família, a esposa, as filhas e talvez alguma outra pessoa que seja ali agregada, um cunhado e tal. Então nós não conhecíamos Silvio Santos, e o próprio Silvio Santos não fazia questão de se apresentar como Cenoura Bravanel.
com a sua intimidade. Ele escondeu que era casado com a primeira esposa, esqueci o nome dela agora. Até que veio a doença e tudo mais, ela acabou falecendo. E ele sempre teve aquela pinta de galã, de um homem de posição, de um homem de postura, e escondia o casamento para poder ter aquela figura mística em volta dele, até que os anos se passaram e nada disso teve controle. A vida íntima dele foi escancarada, com as filhas na gestão do SBT, com as filhas apresentando programas no SBT e se envolvendo em polêmicas, com neto e tudo mais. Então, a vida íntima de Silvio Santos acabou vazando, não tanto quanto a gente precisaria para se ter uma noção de quem é Silvio Santos, mas acabou vazando. Então, ele mesmo não fazia questão. Não é a gente que vai saber se o Silvio era herói ou vilão. Ele era Silvio Santos, grandioso no que fez, grandioso na comunicação, grandioso em ideias. Agora, de resto, não posso cagar regra, velho. Não sei se ele era herói ou vilão. Dicotomias aqui não cabem. Não é nem 8 nem 80. Era Silvio Santos. Agora a gente tem que analisar um outro aspecto, a questão programação do SBT. Porque a programação do SBT era muito rica. O SBT sempre teve aquela imagem meio trash, pelo menos para nós mais jovens, talvez os millennials e geração Z, o SBT é meio trash, assim. Porém, teve tantos acertos em tempos em que não se tinha TV a cabo, ou que a TV a cabo não era popular, que não se tinha streaming, que não se tinha internet forte, nos moldes que temos hoje, né? Popular, de acesso com o smartphone e com a velocidade que temos. Então, parando para pensar nesses aspectos, a programação do SBT era um verdadeiro luxo para certos horários e certos públicos. A programação infantil do SBT era muito bacana para esses tempos em que não se tinha acesso fácil a desenho animado e a programação diferenciada. Então, vamos analisar um trecho, um momento da programação do SBT do dia 1º de setembro de 2005. E depois do dia 1º de setembro de 2005, nós vamos analisar a Era de Ouro, os anos 90, um domingo, e você vai entender o porquê, você que talvez é mais novo, você vai entender o porquê Silvio Santos tem esse apreço popular e essa comoção toda com a sua passagem. Você é ali que está talvez com seus 14, 15 anos, ou talvez até um pouquinho mais novo, embora não esteja assistindo esse conteúdo, eu espero que não. Não é conteúdo para criança, mas você mais novo talvez não entenda. E olha só o porquê eu considero a programação do SBT, com todas as ressalvas, com toda a parte trash, muito bacana, luxuosa para crianças. Olha só. 6 horas da manhã, Jornal do SBT, tudo bem. O jornalismo do SBT nunca foi muito forte, e é um assunto que eu quero comentar em um outro momento, ou talvez em um outro episódio. SBT Rural às 6h30 da manhã. 7 horas da manhã começa os desenhos. Sessão desenho, 8 horas da manhã, a hora Warner. 9 horas da manhã, Bom Dia e Companhia. 12h45, Chaves. Ou seja, eram 5 horas e 45 minutos, confere? 5 horas e 45 minutos de desenho animado. Num tempo, em 2005 já tinha Sky, já tinha a NET, já tinha TV a cabo, mas eu considero que ela não era tão popular. E só olhar também a própria população, eu acho que a TV a cabo foi se popularizar até num momento em que ela já poderia estar em baixa, porque a internet estava vindo com tudo, né? Mas já tinha TV a cabo. Porém, era muito importante porque a internet ainda não era tão forte, o streaming ainda não existia, e eram 5 horas para a criançada, a criança que acordava cedo e tinha toda a manhã, que talvez fizesse seu tema, almoçava e ia para a escola. Então, nesse sentido, era uma programação de luxo para as crianças. 12h45 Chaves, que não é necessariamente um infantil, mas tinha essa identificação com o público infantil. 1h15 da tarde, Um Maluco no Pedaço. 1h45, Eu, a Patroa e as Crianças. 2h15 da tarde, novela mexicana, A Café com Aroma de Mulher. 4 horas da tarde, A Madrasta. 5 horas, Programa do Ratinho. 6 horas, Chaves novamente, no horário nobre. Eu lembro muito bem do Chaves no
no horário nobre. Chegava da escola, pegava, sintonizava na minha TV. 6h30, Rebelde. 7h15, SBT Brasil, jornalismo. 8 horas, Family Field. 8h30, horário político. Depois, Roda Roda, Os Ricos Também Choram, Chica da Silva, filmes, jornal e mais cinema. Programação muito bacana, riquíssima em desenhos, riquíssima para um público que estava em casa e precisava ter aquele momento lúdico, aquele momento de diversão nas suas manhãs. Passada a programação de um dia de semana de 2005, para a gente ver o quão forte eram os desenhos animados, vamos para o domingo do dia 14 de agosto de 94, há exatos 30 anos, dá para se dizer, porque dia 14 foi semana passada. Olha que loucura! Tem a programação de diversos canais nesse site, mas vamos focar no SBT, obviamente. Programa religioso, acredito, Palavra Viva se chama, deve ser. Programa educativo, horário eleitoral, pesca e companhia, esporte mágico, desenhos bíblicos, novo Batman, uma galera do barulho, programa livre especial. E aí às 10 para o meio-dia começava o programa Silvio Santos, com a abertura, com Domingo Legal, que era dentro do programa Silvio Santos, com Hot Hot Hot, Festival da Casa Própria, Quer Namorar Comigo, A Porta da Esperança, Sorteio da Telecena. Aí tinha um break. Às 8h30 começava o horário gratuito eleitoral e até às 9h30, 1 hora de horário gratuito eleitoral. Bastante coisa. E às 9h30, depois de 1 hora, começava o Topa Tudo por Dinheiro. Só depois de tudo isso, às 11h30 da noite, o programa Silvio Santos acabava. Com a sessão das 10. Sessão das 10 às 11h30. Sei lá, não entendi, deve ter atrasado a programação desse dia. Mas você entende o porquê o Silvio Santos é tão lembrado? Você entende por que aquele papo de os domingos eram mágicos e tal? É porque o cara dominava a tarde inteira. Tu tava zapeando lá e aparecia o Silvio Santos. E aparecia o Silvio Santos no formato gamificado. O Silvio trouxe esse formato gamificado para o Brasil e popularizou de uma forma absurda. Eram 11h50 da manhã, vamos fazer um cálculo rápido aqui. Eram umas 8 horas de programa Silvio Santos, então não tinha como passar batido. A programação do SBT era o Silvio Santos. Eu ouvi num lugar que SBT poderia ser Silvio Brinca de televisão, ao invés de Sistema Brasileiro de Televisão. Cara, é por isso. E os desenhos na semana davam o tom de uma programação riquíssima para as crianças. Muito bacana. E agora, o futuro? Para a gente poder fechar aqui. Não se sabe. É por isso que nesse momento eu vou abrir, isso vai ser frequente aqui nos episódios, tá? Eu vou abrir o Twitter ou o Reddit e tal e vou pegar os pitacos das pessoas nessas redes sociais, nessas comunidades, tá bom? E o primeiro texto que eu vou ler aqui no Os Bons Ouvintes é uma publicação que um cara fez no Reddit, no qual ele faz a pergunta: o que você acha que vai acontecer com o SBT depois do falecimento de Silvio Santos? Vamos lá. Ipsis literis, ok? Já tem um tempo que eu canto essa pedra. Quando o velho morrer, as filhas vão vender o SBT para algum pastor ricaço e a emissora vai passar por uma reformulação geral. Meu pai disse que é bem provável que muitos profissionais deixem o canal depois da morte do Silvio, pois só estão lá por lealdade a ele, como Ratinho, Raul Gil, Carlos Alberto de Nóbrega e talvez até Celso Portiolli. Enfim, o que vocês acham? As meninas Abravanel vão tocar esse barco? Alguma figura mais jovem, como o Celso, vai virar o novo rosto da emissora? O velho da Havan vai tentar uma proposta? Enfim, são muitas opções. KKKKKKK. Então, nós temos esse questionamento do parceiro aqui do Reddit e tem muita coisa que a gente pode analisar com isso, né? Tudo isso pode acontecer. E a programação do SBT hoje já não é tão rica como na época, como eu falei agora há pouco. Mas tem muitas coisas que a gente pode analisar
informações aqui que eu peguei da internet para a gente tentar traçar o que vai acontecer com o SBT daqui para frente. Até mesmo porque esse papo de gratidão faz sentido, viu? A Lívia Andrade no domingo, no Domingão do Hulk, Domingão com o Hulk, disse que pensou em sair do SBT, em mudar a carreira e foi para Globo porque o Silvio não estava mais lá. Porque no período da pandemia eles seguiram trabalhando e o Silvio estava recluso. Então a Lívia estava sentindo falta e decidiu abandonar o SBT por conta do Silvio. Eu não duvido que essas figuras que ele citou no post no Reddit não deem no pé mesmo, não vazem, porque o Silvio não tá mais lá. Aí tem questão de gestão e tudo mais, vamos analisar a situação dos canais abertos em geral. A Band voltou a colocar programação religiosa no horário nobre. Depois de 2 anos e meio, né, de ter retirado o Show da Fé da sua programação noturna, para abrir espaço na época à futura atração de Fausto Silva, a Band volta a comercializar o espaço para conteúdo religioso em seu horário nobre a partir desta segunda 15 do mês de julho, para você que está assistindo no futuro, julho de 2024. O Show da Fé comprou o espaço do horário nobre da Band de 2003 até dezembro de 2021, quando a emissora já preparava a grade de programação do horário nobre no ano seguinte para Fausto Silva. A trajetória de Faustão na emissora, contudo, foi curta. O programa ficou no ar por menos de 1 ano e meio. Os altos custos de produção não conseguiram ser revertidos em faturamento, o que tornou sua continuidade insustentável. Faustão deixou a Band em março de 2023. E o SBT sempre recebeu propostas de pastores e líderes religiosos para colocar a programação da igreja no ar nas madrugadas. E talvez tenha recebido até ofertas de Polishop, enfim, vendas, para poder ocupar espaço da programação do SBT. E o Silvio sempre negou. Sempre negou. Porém, agora, talvez o cenário seja diferente. Eu sempre me questionei se era legal aquela coisa de vender horário para a igreja na televisão. Porém, agora, a partir da Lei 14.408, publicada no Diário Oficial da União, à vontade, as emissoras de rádio e TV podem vender toda a programação. Isso já há 2 anos, tá? Desde 2022. Então, parando para pensar nisso, é provável que, sim, daqui a um tempo o SBT esteja com algum horário vendido para o Show da Fé, para Valdemiro Santiago, enfim, para algum dos líderes religiosos que tem a programação deles na TV aberta, né? Rede TV vende horário, Record, não sei se chega a vender horário porque a emissora é de um bispo, então acho que é uma programação toda original para a Record, né? Vindo do templo lá do Edir Macedo. Mas pode ser sim que daqui a um tempo o SBT tenha o seu horário reservado para a propaganda, para a programação, melhor dizendo, religiosa, por 3 motivos, na minha opinião. Por mudança de gestão, obviamente, porque o Silvio negava. Por receita e por religião das filhas Abravanel. Um quarto motivo, por interesses, por propostas e por parcerias aqui e ali para poder forrar os bolsos do SBT, os cofres do SBT, porque a situação não tá fácil não, viu? A situação não está fácil não. Em crise, a SBT arrecada menos dinheiro em 1 ano do que a Globo só com Big Brother Brasil. No dia 28 de maio deste ano, foi divulgado o valor que o SBT conseguiu arrecadar com sua publicidade em 2023. Embora tenha feito o possível na tentativa de elevar seus índices de audiência e, consequentemente, os ganhos, o canal não teve sucesso, e o balanço contábil comprova isso. A situação foi tão complicada que não foi possível sequer manter os números do ano anterior. De acordo com informações divulgadas pelo portal Notícias da TV, a emissora de Silvio Santos sofreu uma queda expressiva na arrecadação com publicidade. Isso porque, em 2023,
o SBT fechou com 1,140 bilhão em anúncios. Isso significa uma perda que gira em torno de 5% ao comparar com os 1,209 bilhão arrecadado em 2022. Isso parece ser ruim, mas não foi de um todo ruim para o SBT, tendo em vista que teve um lucro operacional de 4,3 milhões, embora seja um valor baixo para a terceira maior emissora do país, é mais positivo do que os 29 milhões de prejuízo de 2022. Vale ressaltar que, no lucro operacional, são incluídas todas as receitas, menos as despesas. E o Big Brother Brasil, só com essa edição de 2024, conseguiu conquistar 1 bilhão só com cota de patrocínio rapidinho, e marcas pagando até 114,4 milhões para anunciar no reality show, com diversas marcas que circularam por ali. Então, o SBT não tem um reality show de peso como Record e Globo, embora a Globo consiga toda essa arrecadação só com Big Brother. O SBT está em crise, e agora a gestão não é de Silvio Santos. As filhas podem receber propostas de pastores bem interessantes, bem gordas, e talvez por afagos que o Silvio Santos fazia em presidentes da República, ele que era o office boy dos presidentes da República, talvez isso aconteça com as filhas agora na nova gestão para poder forrar os bolsos do SBT e por serem simpáticas talvez a essa programação religiosa, já que as filhas do Silvio, a princípio, né, a Patrícia e eu não sei as outras, mas a Patrícia sempre destaca a sua religião, talvez ela simpatize com a ideia de o SBT passar programação religiosa, diferente do Silvio. Eu não sei se o Silvio não queria passar por uma questão estratégica por uma questão de pensar a sua emissora, ou se era pelo fato dele ser judeu. Mas é bem provável que as filhas façam isso por conta da religião, por conta de simpatizarem com a ideia do programa e para poder forrar os bolsos. Isso é um grande achismo, tá? Mas jornalismo talvez vindo com um pouco mais de força dessa vez, não sei, é um assunto que vem para um próximo episódio. Horário vendido para a igreja. Programação infantil esquece, esperamos que pelo menos o sábado animado se mantenha no ar, porque o Bom Dia e Companhia não tem como se sustentar, já que a publicidade infantil foi vetada, por isso que a Fátima Bernardes é um dos motivos pelo qual a Fátima Bernardes criou o Encontro, aquela pataquada toda que a gente sempre vê na internet. E eu acredito que esse seja o futuro próximo do SBT. Celso Portiolli brilhando, não vai ser substituto. Os substitutos são as filhas. E eu acho que é isso. Esse é o futuro do SBT. E com isso, eu encerro este primeiro episódio de Os Bons Ouvintes. Eu espero que eu tenha te ajudado, talvez, com uma nova visão das coisas, com uma nova visão sobre Silvio Santos, sobre aquela coisa de não considerá-lo nem herói, nem vilão, apenas Silvio Santos, grandioso. Você pode sim questionar as falas do Silvio, porque teve umas bem complicadas assim nos últimos anos, e acredito que isso aconteça com o SBT. Esse é o resumo do primeiro episódio de Os Bons Ouvintes. Se você gostou, se inscreva, coloque aí nos comentários a sua opinião, alguma correção talvez de algo que eu não tenha passado errado. Eu sempre vou buscar falar a minha opinião, mas de forma crível, de forma assertiva, com dados fidedignos que eu busco na internet e em outras fontes, né? E, enfim, para que a opinião seja o mais concreta possível e que pequenos ajustes sejam feitos por vocês nos comentários, tá bom? Muito obrigado pela companhia nessa meia hora de programa, de episódio mais ou menos, e vejo vocês numa próxima oportunidade. Valeu, falou!